Ok, paz seja com todos, amém? Mais um vídeo para o canal Paz Seja Contigo PR, amém? Que você possa nos visitar no YouTube, em nome de Jesus. E neste vídeo eu gostaria de comentar algo a respeito do livro de Jó, na passagem que se encontra lá em Jó 2:9, onde está escrito que a mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa seu Deus e morre. Então, hoje nós vamos ver se ela mandou a amaldiçoar ou abençoar. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria logo de ler com vocês esse versículo que se encontra em Jó 2:9. Né? E eu quero ler na minha Bíblia, Almeida Antiga, 1848, né? Está escrito assim, ó: então sua mulher lhe disse: ainda retens tua sinceridade? Bendiz a Deus e morre. Nessa Bíblia aqui, que eu li com você, essa Bíblia vai falar que a mulher de Jó pediu que ela bendizesse a Deus e morresse, né? Foi isso que ela fez, bendizesse a Deus e morresse, né? Mas na maioria das outras versões, de João Ferreira de Almeida, muitas outras, vai dizer que ela pediu a Jó para amaldiçoar a Deus. Mas, meus queridos, a Bíblia Sagrada, ela é fascinante. Eu vejo a Bíblia assim, eu me comovo com a Bíblia porque ela é fascinante, né? E ela nos leva a entender as coisas de Deus de uma maneira impressionante. Eu amo a palavra de Deus, e quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais Deus vai revelando as coisas para você, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de ler essa passagem também, mas eu vou ler só o finalzinho em hebraico, né, que foi a língua que foi escrita. Amém? E vai estar assim escrito em hebraico. Eu vou ler só o finalzinho, que é onde a mulher de Ló fala. De Jó, né? Aliás, de Jó, né? Eu não sou... Vocês sabem, eu não sou muito bom de hebraico, né? Apenas eu vou ler, arranhar aqui, no finalzinho do versículo, onde ela diz: Bahert Elohim Vamut. Então, está em hebraico, ela dizendo: abençoa a Deus e morre. Está escrito em hebraico, né? Então, esta palavra amaldiçoa, ela não existe, ela não está no original, ela não está no texto hebraico. Então, ela está aí porque alguém colocou, né? Aí você pode dizer, mas como é que pode a pessoa colocar uma palavra que não existe? Lembre-se, lá no livro do Apocalipse diz, aquele que aumentar ou diminuir algo dessa Bíblia aqui, da palavra de Deus, receberá o seu castigo apropriado. É isso? Aí você pode dizer, mas por que Deus permite colocar uma coisa que não está no original, né? Mas Deus permite, irmão, para provar mesmo os corações das pessoas mesmo, porque Ele sabia que tinha pessoas que iam a fundo para descobrir essas coisas. Eu não sei, aí talvez também tenha o chamado, né, das pessoas, o que é para uma coisa, outras não, mas muitas pessoas iriam descobrir a verdade, né, que não faz parte do Velho Testamento em hebraico. Essa palavra amaldiçoa, ela está com o verbo baret, que é abençoa. Se por acaso tivesse lecaléu, que é uma maldição, mas de uma forma mais branda, ou se tivesse ará, era amaldiçoa
de uma forma mais pesada, né? Mas não está nenhum verbo desse, o verbo que está é baret, né? Que é abençoa. Não existe essa palavra amaldiçoa no texto original, né? Então, nós já lemos que essa palavra não existe. Isso aqui já era o suficiente para nós entender que a mulher de Jó, ela não mandou a amaldiçoar a Deus. Mesmo porque você não vai ver pessoas de Deus fazendo isso em toda a palavra do Senhor. Eu sei que a mulher de Jó passou por momentos difíceis, e quando passa por momentos difíceis, as pessoas sempre falam alguma coisa, mas não desse tom aqui de amaldiçoar a uma pessoa, principalmente a Deus. Mesmo porque no texto original não existe essa palavra amaldiçoa, né? Mas colocaram, e aí você precisa se aprofundar na palavra de Deus para você ter mais detalhes, né, do que aconteceu. Então, meus amados, gostaria de dizer que isso aí por si só já está praticamente resolvido esse versículo, né? Porque o versículo está dizendo abençoa, não amaldiçoa. Não existe no texto hebraico essa palavra amaldiçoa. Existe o verbo baret, que é abençoa. No entanto, nós vamos trabalhar também duas palavras que a mulher de Jó, ela falou, né? E uma delas foi esta daí: abençoa o teu Deus e morre. Então, quando você vai ver que essa palavra não existe, está lá no Velho Testamento em hebraico, baret, que é abençoa, aí você pode perguntar, mas como é que um ser humano pode abençoar a Deus, né? É uma coisa desproporcional, um ser humano abençoar a Deus. Como pode, né? Então, você vai ver que o verbo baret, no hebraico, ele tem um campo semântico abrangente, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Deus, ele, no sétimo dia, ele fez o mundo em 6 dias, criou todas as coisas que você já sabe, no sétimo descansou. Isaías vai dizer que Deus não se cansa. Então, você pega a palavra cansou ali, ou descansou, mas descansou de quê? De que ele descansou? Ele estava cansado? Então, tem vários... O campo semântico é muito lasto, assim, para você entender, né? Uma coisa significa descansar do trabalho, outra coisa se descansar de qualquer outra vida, mais ou menos isso aí. O que eu quero te dizer é que o verbo baret, no hebraico, ele tem um campo semântico vasto, né? Então, quando a mulher de Jó diz abençoa a Deus e morre, abençoar aqui é bem dizer. O salmista Davi fez isso, Simeão fez isso, Moisés fez isso, né? Tudo isso aí ele fez, mas quando você vai ver eles fazendo essas coisas, você vai entender que abençoar aqui não é estar acima de Deus, não é abençoar no sentido que Deus precisa de uma bênção, não é nesse sentido, né? Aqui o sentido está dizendo que tanto o salmista como o Simeão, basta você fazer uma pesquisa, vai no Google, pesquisa as pessoas que abençoaram Deus para ver o que é que vai apresentar na sua tela. Então, abençoar aqui significa bem dizer, louvar, exaltar a Deus. Por isso que eu digo, o campo semântico do verbo baret aqui é amplo, né? Então, quando ela fala que abençoa a Deus e morre, não que Jó era maior do que Deus para abençoar, não, é no sentido de bem dizer a Deus e morre. Mas você pode perguntar assim, mas ela
Jó falou desse jeito para ela. Não, você fala como uma doida, etc. Isso quer dizer que ela, na imaginação de algumas pessoas, vai imaginar que ela disse isso mesmo, amaldiçoa. Por isso que Jó falou, você fala como uma doida, né? Então, abençoar aqui é bem dizer, é exaltar a Deus, como os homens da Bíblia já fizeram aqui, que eu já relatei. Mesmo porque esse amaldiçoar aqui não está no texto original. Não existe essa palavra amaldiçoar. Quando a mulher diz a Jó que ele abençoasse a Deus e morresse, ela quis dizer, olha, bendize, agradece a Deus por tudo e morre. Por que Jó disse que ela falava como uma louca? Não foi por essa frase, abençoa a Deus e morre, foi pela última frase que ela falou, morre. Então, ela estava sugerindo que Jó agradecesse a Deus, bendizesse a Deus e morresse. Ela estava pedindo para Jó morrer, tirar a própria vida dele. Por isso que ele disse para ela, você fala como uma louca, não a respeito que ela falou amaldiçoar, não, mas a respeito da frase que ela disse, morra. Certo? A indignação de Jó foi por essa última palavra dela, ela dizer, bendize a Deus e morra. Ou seja, trocando em outras palavras, ela estava dizendo, tira a tua vida, morre. Foi aí onde Jó disse, tu fala como uma louca, tu fala como uma louca. Então, no texto original não existe a palavra amaldiçoa, então existe boaret, que é o verbo que está lá. Pode pegar o Velho Testamento em hebraico, que você vai ver que não existe o verbo arat, nem legaléu, que é amaldiçoa. Tem barat, né? Que vai dizer abençoa. Se colocar amaldiçoa lá, é isso que nós temos que entender e se aprofundar na palavra de Deus e saber que essa palavra não existe no texto original. Colocaram lá, talvez para testar, não sei o que os escribas daquele tempo, existem umas versões aí que os escribas falaram, mas são coisas que tradição falaram, né? Os escribas falaram, mas não existe. O verbo que existe lá é baret. Olha, vou ler novamente. Baret Elohim Vamut. Quer dizer, abençoa o teu Deus e morre. Ou seja, abençoar é no sentido de bendizer a Deus por tudo e morre. Foi essa última frase aí que ela disse com Jó, que Jó se exaltou e disse, tu fala como uma louca. Ou seja, você está mandando eu tirar minha vida, morrer? É aí onde ele fica um pouco exaltado e diz, você fala como uma louca, mas ele diz que ela fala como uma louca quando manda ele tirar a vida dele. É nesse sentido aí. Abençoar é bem dizer. Então não existe a palavra amaldiçoar nos textos original, certo? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de nós com toda sorte de bênção. Amém? Paz seja com todos.